Descubra a incrível história do anjo que destruiu Sodoma e Gomorra. Olá, galera! No vídeo de hoje, vamos mergulhar em uma das passagens mais marcantes da Bíblia, a história do anjo que destruiu Sodoma e Gomorra. Prepare-se para se surpreender com os detalhes dessa narrativa cheia de reviravoltas e lições poderosas. Em uma cidade marcada pela corrupção e perversão, Sodoma era conhecida por seus habitantes ímpios. Os moradores da cidade viviam em constante desrespeito às leis divinas, praticando atos de violência e imoralidade. A depravação de Sodoma havia alcançado níveis alarmantes, e a justiça divina estava prestes a se manifestar diante daquela sociedade decadente. Nesse cenário sombrio, destacava-se a necessidade urgente de intervenção sobrenatural para conter a maldade que assolava aquela região. Abraão, ciente da perversidade que assolava Sodoma e Gomorra, sentiu em seu coração a urgência de interceder pela cidade. Movido por sua compaixão e fé inabalável, Abraão buscou o Senhor em oração, suplicando por misericórdia. Com profunda reverência, ele se colocou diante de Deus e ousou questionar: e se houver 50 justos na cidade, ainda assim a destruirias? A intercessão de Abraão revela não apenas sua preocupação com o destino daquelas pessoas, mas também sua confiança na justiça divina. Nesse diálogo íntimo com o Criador, Abraão demonstrou sua disposição em lutar pelas vidas perdidas, mostrando-nos o poder da intercessão e do amor altruísta. A história do anjo que destruiu Sodoma e Gomorra começa a se desenrolar a partir desse momento crucial de súplica e esperança. Parte 03. Ao chegarem à cidade de Sodoma disfarçados de viajantes, os dois anjos são recebidos por Ló, um homem justo que vivia entre aquele povo corrupto. Ló, movido pela hospitalidade e pela retidão de caráter, convida os estranhos para se abrigarem em sua casa. A presença dos anjos na cidade logo desperta a curiosidade dos habitantes, que cercam a casa de Ló, exigindo que os visitantes sejam entregues a eles. A atmosfera de hostilidade e perversão revela a extensão da depravação em Sodoma e Gomorra, contrastando com a integridade e bondade demonstradas por Ló ao proteger seus hóspedes divinos. Nesse momento tenso, a fidelidade de Ló à justiça e sua coragem diante da multidão enfurecida destacam-no como um personagem central nessa narrativa épica da Bíblia. Os homens da cidade, tomados pela luxúria e violência, pressionam Ló com agressividade para que entregue os estranhos visitantes. Ignorando a hospitalidade e a justiça, a multidão ameaça invadir a casa do justo Ló. Nesse momento de tensão extrema, os anjos revelam sua verdadeira natureza divina e cegam temporariamente os moradores de Sodoma, impedindo-os de concretizar seus planos malignos. A intervenção sobrenatural dos anjos não apenas protege Ló e sua família da ira dos habitantes corruptos, mas também demonstra o poder divino agindo em favor dos justos em meio ao caos e à maldade desenfreada. A cena caótica e aterrorizante revela a urgência da intervenção divina diante da depravação humana, preparando o cenário para o desfecho impactante que marcará para sempre a história de Sodoma e Gomorra. Antes de partir, os anjos revelam a Ló o propósito da sua missão divina: destruir as cidades ímpias de Sodoma e Gomorra. Com um coração pesaroso, Ló compreende a gravidade dos pecados daquelas terras e a necessidade da intervenção divina. Os mensageiros celestiais alertam Ló sobre a urgência da fuga e instruem-no a reunir sua família para escapar do juízo iminente. Em meio à angústia e ao desespero, Ló se vê diante de uma escolha crucial: seguir as orientações dos anjos e abandonar tudo o que conhecia ou permanecer na cidade condenada pela sua ligação afetiva com aquele lugar. A decisão de Ló de obedecer ao chamado divino revela não apenas sua fé inabalável,
mas também sua disposição em confiar no plano soberano de Deus, mesmo diante da incerteza e do caos. Assim, preparado para deixar para trás o passado marcado pelo pecado e pela corrupção, Ló se lança na jornada rumo à redenção, guiado pela promessa de salvação em meio à devastação que se abaterá sobre Sodoma e Gomorra. Com um estrondo ensurdecedor, o fogo do céu desce sobre Sodoma e Gomorra, consumindo as cidades ímpias em chamas avassaladoras. O calor intenso se espalha rapidamente, engolfando as construções corruptas, as ruas imundas e os habitantes perversos. O brilho sinistro das chamas ilumina o céu noturno, enquanto o odor de enxofre impregna o ar, anunciando a justiça divina em ação. Os gritos de desespero ecoam pelas ruas desertas, ecoando a condenação das cidades condenadas. Em meio ao caos e à destruição, a ira de Deus se manifesta de maneira terrível e implacável, marcando para sempre a história daquelas terras amaldiçoadas. A esposa de Ló, mesmo diante da ordem divina de não olhar para trás, sucumbe à tentação da curiosidade e desobediência. Em um momento de fraqueza e desobediência, ela lança um último olhar para a cidade em chamas, o lugar que um dia chamou de lar. No instante em que seus olhos se fixam no cenário devastador, uma força sobrenatural a transforma em uma estátua de sal, congelando-a para sempre como um testemunho do castigo divino. O destino trágico da esposa de Ló serve como um lembrete poderoso sobre a importância da obediência às instruções divinas e os perigos da desobediência motivada por impulsos egoístas e falta de fé. Após a destruição das cidades de Sodoma e Gomorra, Ló e suas filhas encontram-se em estado de choque diante da devastação que testemunharam. Desolados e sem rumo, buscam refúgio nas montanhas próximas, procurando um lugar seguro para processar o horror que presenciaram. O caminho sinuoso até a caverna nas altas rochas reflete a jornada turbulenta e dolorosa que enfrentam, marcada pelo luto pela perda de tudo o que conheciam. A escuridão da caverna envolve-os como um manto sombrio, contrastando com a luz intensa e avassaladora que consumiu as cidades ímpias. Ali, em meio ao silêncio cortante das pedras milenares, Ló e suas filhas confrontam a realidade do juízo divino e a necessidade de recomeçar suas vidas em um mundo transformado pela ira celestial. Após a destruição das cidades de Sodoma e Gomorra, Ló e suas filhas encontram-se em um estado de desespero e solidão profunda. Abalados pela perda de tudo o que conheciam, as filhas de Ló sentem o peso do futuro incerto que se apresenta diante delas. Em meio à solidão das montanhas áridas, elas temem não ter descendência e decidem tomar medidas extremas para garantir a continuidade de sua linhagem. Com um plano arrojado e motivadas pelo medo da extinção, as filhas elaboram uma estratégia para embriagar o próprio pai, Ló, a fim de conceberem filhos com ele. O ato desesperado revela a angústia e a determinação das jovens diante da perspectiva sombria de um futuro sem descendência. Assim, em um momento marcado pela confusão moral e emocional pós-destruição, as filhas de Ló tomam uma decisão controversa que terá repercussões duradouras na história das nações Moabe e Amon. Após a destruição das cidades de Sodoma e Gomorra, Ló e suas filhas encontram-se em um estado de desolação e incerteza. O cenário desolador das terras arrasadas reflete a magnitude da ira divina que se abateu sobre aquelas regiões outrora prósperas. Sem ter para onde ir e sem perspectivas claras, Ló e suas filhas buscam refúgio nas montanhas áridas, procurando um novo começo em meio ao caos deixado pela condenação celestial. A jornada rumo ao desconhecido é marcada por obstáculos e desafios, mas também pela esperança de reconstruir suas vidas em um mundo transformado pela justiça divina. Assim, diante da devastação que testemunharam, Ló e suas filhas enfrentam a árdua tarefa de recomeçar do zero, erguendo-se das cinzas do passado para forjar um futuro incerto
mas repleto de possibilidades. Gostou dessa narrativa emocionante? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e inscreva-se no canal para mais conteúdos bíblicos. Espero que tenham gostado de conhecer mais sobre o anjo que destruiu Sodoma e Gomorra. Fiquem ligados para mais vídeos incríveis aqui no canal. Até a próxima!